Olá, pessoal. Mais uma vez com vocês, o professor Janduí, para mais uma aula de biologia aos alunos do ciclo 5. Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos então para mais uma videoaula para que nós possamos, nos apropriarmos cada vez mais do conhecimento significativo, que certamente fará uma revolução na nossa vida para melhor. Através dos conhecimentos adquiridos, nós podemos certamente mudar o rumo da nossa vida, melhorar com certeza as possibilidades da gente encarar aí o mercado de trabalho, de fazer um futuro, mais interessante, para todos nós. Vamos então, o que temos para hoje? Hoje nós vamos falar dos níveis de organização dos seres vivos, como continuidade ao assunto anterior. Ih, professor, esqueci um pouco do assunto anterior. Então vai lá, revisa. A grande vantagem para vocês é que essas aulas ficam lá gravadas e vocês podem ver, quantas vezes forem necessário, até que vocês possam acumular os conhecimentos que são fundamentais para a vida de vocês. É muito importante que vocês entendam que os conhecimentos adquiridos, certo, em uma aula vão favorecer a vocês a compreender melhor o assunto da aula seguinte. Então, revisem, estudem, façam as tarefas, que nós estamos, né, fazendo o máximo, a tudo aquilo que é possível, para que vocês possam ter as aulas da melhor qualidade, da melhor forma possível, e assim aprender o que é realmente necessário, dentro dessa modalidade, dessa proposta de ensino que nós estamos executando. Então, vamos lá. O que são os níveis de organização dos seres vivos? São etapas, etapas que formam a vida, do menor nível ao maior. Não entendi, professor. Tudo começa, digamos assim, até o ser vivo ser completamente formado, com uma coisa pequenininha chamada célula, ou células. E essas células vão se juntando até formar um grupamento de células que nós chamamos de tecidos. Os tecidos se juntam a outros tecidos e formam o que nós chamamos de órgãos. Os órgãos vão se juntando uns com os outros e vão formando os sistemas. E os sistemas, de forma integradas, vão formar o corpo. Então, é disso que nós vamos falar, dos níveis, de organização dos seres vivos, desde os relativamente mais simples aos mais complexos. Beleza? Vamos lá então ver o que temos. O conhecimento, desse tema, desse assunto, nos ajuda a entender como o corpo e a natureza funcionam. Célula é a menor parte viva do ser vivo. Então vamos começar por ela. Nós vamos começar por isso aqui. O que é a célula, professor? Bom, vamos lembrar. Se a gente fizer uma comparação do nosso corpo com uma casa, as casas são feitas de tijolos. O nosso corpo é feito de células. Então, as células são como tijolinhos que formam o corpo dos seres vivos. Claro que os tijolos são visíveis a olho nu. As células são pequenininhas, microscópicas. Só dá para ver com o auxílio do microscópio. Mas tudo começa com célula, até chegar ao corpo, ao organismo. Então, a célula, falando assim de uma forma simples, é a menor parte viva, do ser vivo. Então, a célula da pele, a célula do sangue, a célula nervosa, que nós chamamos de neurônio, vários tipos de células compõem a estrutura do nosso corpo. O conjunto de células
parecidas na forma e na função e que trabalham juntas, nós vamos chamar de tecido. Claro, gente, pelo amor de Deus, não estamos falando aqui de jeans, linho, malha, não é desse tipo de tecido que nós estamos falando. Nós estamos falando, né, de um grupamento de células que trabalham em harmonia, né, na execução de uma ou mais funções. Então, esse grupamento de células é que nós chamamos de tecido. Aí nós temos o tecido muscular, que forma os músculos, o tecido nervoso, que forma todo o nosso sistema nervoso. Nós temos, né, o tecido conjuntivo, né? E nós temos o tecido epitelial, que forma, por exemplo, os revestimentos, né, do nosso corpo, como, por exemplo, a pele. Mas tecido é um assunto para mais adiante. Lá mais adiante, nós vamos falar de tecido com mais detalhes. Vamos por parte. Então, quais são os níveis de organização dos seres vivos? Na sequência, célula, que, como eu falei antes, é a menor parte viva. As células se juntam, né, formam os tecidos. Então, tecidos são conjuntos de células. Os tecidos se juntam e formam os órgãos. Então, os órgãos são formados por tecidos. Os órgãos, em conjunto, formam os sistemas, né? Então, o sistema é um conjunto de órgãos: sistema digestório, sistema neural, o sistema genital, antes chamado de sistema reprodutor, né? O sistema cardiovascular, o sistema respiratório, e esses sistemas todos em conjunto formam o organismo, que é o ser vivo completo. Então, gente, na sequência, esses são os níveis de organização dos seres vivos: células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo. É fundamental que vocês aprendam, né, essa sequência dos sistemas, beleza? Aqui nós temos um desenho que, né, com a ajuda da inteligência artificial, eu fiz para vocês. Então, olha só, aqui nós temos uma célula, está aqui, ó, né? O desenho de uma célula. Aí as células se juntam, formam os tecidos. Os tecidos se juntam, formam um órgão. Está aqui o órgão coração, né? E aqui, ó, o sistema cardiovascular, né? Deixa eu mudar aqui minha canetinha. Então, ó, temos aqui, ó, a célula, beleza? Aí as células se juntam, formam os tecidos se juntam, formam o órgão. Aqui nós temos o desenho de um coração, e o coração vai fazer parte de um sistema chamado cardiovascular. Por quê? Porque ele é formado pelo coração, né? E pelos vasos sanguíneos, que são artérias, veias, capilares e assim por diante. Então, daí nós chamamos de sistema cardiovascular. E esse sistema, mais outros sistemas, vão formar, né, a pessoa, né, o organismo. Então, ó, célula, tecido, órgão, sistemas, né, organismo. Beleza? Tranquilo? Aprenderam direitinho? Muito bem, né? Então, o organismo é o ser vivo, é o corpo inteiro funcionando. Uma pessoa é um organismo, uma árvore é um organismo, uma barata é um organismo e assim por diante. Beleza? Para lembrar, tudo começa com a célula. As partes se juntam e formam o corpo todo, né? Célula se junta e forma tecido, tecido se junta e forma órgão, órgão se junta e forma sistema, os sistemas se juntam e formam o corpo todo, que é o organismo. Cada nível de organização tem uma função importante para a vida. Resumo, então, sequência dos níveis de organização dos seres vivos, não esquece. Células se juntam, formam os tecidos se juntam, formam os órgãos se juntam, formam os sistemas, e os sistemas formam o organismo. Vai, então, um treino, um exercício para vocês. Coloque no caderno de vocês
exemplos de células, né? Nomes de vários tipos de células. Em seguida, nomes de vários tipos de tecidos, né, do nosso corpo. Coloque também na sequência exemplos de vários órgãos do nosso corpo. Em seguida, exemplos de vários sistemas, né, do nosso corpo, que é, né, o organismo. Belezinha? Vocês vão me prometer que vão fazer isso, certo? O exercício, o exercitar, faz o nosso cérebro fixar o conteúdo, as informações que todos nós precisamos. Beleza? Mas tem esse daqui, ó, aquele ali, certo? Foi um exercíciozinho, né? Treino, mas aqui vão dois que eu vou com certeza cobrar de vocês um pouquinho mais adiante. Preste bem atenção, beleza? Pense em um exemplo para cada nível de organização do seu corpo, né? Então, um exemplo para cada nível de organização, certo? Se você fez aquele exercício anterior, esse vai ficar bem fácil. Anote no seu caderno ou compartilhe com a turma. Com a turma quer dizer com alguém, né? Se alguém da sua família, né? O teu filho, tua filha, que de repente também está estudando esse assunto também, né? Na escola onde ele está, né? Beleza? Tranquilo? Ah, que pena, acabou, né? As coisas boas acabam rápido, né? Assim, né? Bom, mas nos encontraremos, se Deus permitir, e Ele há de permitir, na próxima aula. Grande abraço. Valeu!